Bom dia, estou aqui de volta mais uma vez com vocês nas redes sociais para nós estudarmos um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que todas as profecias estão se cumprindo, uma por uma, e logo Jesus voltará. Em vídeos anteriores, eu declarei que o toque das trombetas de Levítico 23 se cumpriria ou começaria a se cumprir a partir do dia 12 de outubro de 2020. O dia 12 de outubro chegou, porém nada aconteceu. O vírus está cada dia mais ceifando a vida das pessoas. Mas o que aconteceu de fato? Eu fiz uma promessa que, se nada acontecesse do que eu falei, eu iria fazer o meu último vídeo em redes sociais pedindo perdão e desculpa e também reconhecendo que eu era um herege de fato e de verdade, como as pessoas sempre falavam. Mas eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para apresentar mais uma parte da verdade que não foi compreendida de fato e de verdade. A profecia, ela se cumpre no tempo determinado por Deus, como Deus quer, executando-se a sua vontade e não a nossa. Nós, seres humanos, feitos do pó, procuramos então cavar fundo as profecias como a tesouro escondido debaixo do solo. E Deus vai então, à medida que Ele vê o nosso esforço, nos ajudando e derramando em nossa mente a sua luz. Mas Ele não joga toda a luz. Como aconteceu nos anos que antecederam 1844. Nós tivemos 2 desapontamentos. A gente só fala em um, mas nós tivemos 2 desapontamentos. Foi marcada a data de Jesus para o verão de 1844. O tempo chegou e nada aconteceu. Milhares e milhares de pessoas que haviam aceitado a verdade saíram, abandonaram. Mas os fiéis, o remanescente, recorreram às profecias para ver onde eles teriam falhado ou o que eles não teriam compreendido. É isso que os sinceros fazem. Aí eles descobriram, luz foi lançada sobre eles, sobre a sua mente, e então descobriram de fato e de verdade a verdadeira data, 22 de outubro de 1844. Assim também eu fiz. Porque não havia acontecido nada no dia 12 de outubro de 2020. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma passagem da Bíblia que se encontra em Levítico, capítulo 23. Eu vou ler toda a passagem, é a passagem que fala sobre o grande dia da expiação. Porque você sabe, e todos nós sabemos, que o grande dia da expiação se cumpriu a partir do dia 22 de outubro. Era o grande dia do julgamento para o povo judeu e apontava para a purificação do santuário celestial. Era a purificação do santuário terrestre e apontava para a purificação do santuário celestial. O dia da expiação caía no dia 10 do 7º mês. E esse dia 10 do 7º mês do calendário hebraico caiu exatamente no dia 22 de outubro do nosso calendário. E a profecia de Daniel apontava o ano de 1844. A partir da data em que entrou em vigor o decreto de Artaxerxes em 457. Aqui diz assim, vamos orar ao nosso Pai para nós estudar a Bíblia. Querido e amado Deus,
Querido Pai, abre nossa mente e o nosso coração. Derrama, Senhor, a luz da Tua presença. Ilumina nossa mente e ajuda-nos a entender o real sentido da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 23 de Levítico, a partir do verso 26, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis. Ou seja, era um sábado. Porque é o dia da expiação para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que, nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Aí vem a passagem-chave de nosso estudo de hoje. Sábado de descanso vos será. Então, o dia da expiação era um sábado. Podia cair em qualquer dia da semana, como a data do mês de aniversário. Mas era um sábado. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma. Agora vem as palavras-chave, que nos ajudará a entender. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Ou seja, o grande dia da expiação, que caía no dia 10 do sétimo mês do calendário hebraico, esse dia começava à tarde do dia 9, ou seja, ao pôr do sol do dia 9. Porque todo dia, desde domingo até o sábado, todos os dias todos os 7 dias da semana, começa com o pôr do sol e termina com o pôr do sol. Então, o grande dia da expiação, que apontava para o julgamento, o juízo investigativo, que começou em 1844, no dia 22, começava no dia 9, com o pôr do sol. E ia até o dia 10, até o pôr do sol. E finalizava um dia completo de 24 horas. O dia de 24 horas, como nós sabemos, pode ser qualquer outro dia, não era só o dia da expiação, mas os dias da semana começa e termina com o pôr do sol. O dia de 24 horas, ele se divide em duas partes, iguais, de 12 horas cada. A parte escura, que começa com o pôr do sol e vai até o nascer do sol. Essa é a primeira parte do dia como um todo. E a segunda parte vai do nascer do sol até ao pôr do sol. Deus é um Deus extraordinário, um Deus todo sábio. E por que ele deixou essa passagem aqui? De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado, ou celebrareis o dia da expiação, que era um sábado. Porque aqui é uma revelação para a gente entender. O que as pessoas faziam ou até hoje fazem à noite? Hoje não, as pessoas viram, a maioria das pessoas quase não dorme mais de noite, né? Eles dormem mais de dia agora. Mas antigamente, durante a noite, os israelitas estavam dormindo. Então, o grande dia da expiação, as primeiras horas, ou a primeira parte desse dia era noite, e os irmãos, ou os israelitas, os judeus, dormiam profundamente. Agora, pela manhã, começavam então as cerimônias para a purificação do santuário. Era levado 2 bodes, e etc, etc. E ali toda a pessoa afligia sua alma perante Deus. Isso já na segunda parte do dia. Na primeira parte eles estavam
dormindo. Só que Deus disse que esse dia começava do dia 9 até o pôr do sol do dia 10. Era pôr do sol de uma tarde e outra tarde. Era o grande dia da expiação, dividida em duas partes. Parte escura, parte clara. O que significa a parte escura? A parte escura representa e aponta para o juízo investigativo dos mortos. O julgamento dos mortos que começou em 1844. Na parte escura, o que é que os irmãos faziam? Eles estavam dormindo. Jesus Cristo começou o julgamento, apresentar o caso de quem? Dos seus filhos que estavam dormindo no pó da terra a partir de Adão. Ellen White diz que vai finalizar passando o caso dos mortos para os vivos. Grande conflito. No capítulo, o grande juízo investigativo. Todos devem estar a par desses fatos. Então, já a parte clara, onde os irmãos se levantavam e iam para o pátio do santuário, afligindo a sua alma, jejuando, né? Que eu acredito que começava já desde as primeiras horas, mas para o pátio, para as cerimônias, já era de manhã. Do pôr do sol até finalizar o dia, aponta para o juízo dos vivos. Ok? Aponta para o juízo dos vivos. Então, o grande período dentro do qual o santuário será purificado, conhecido por nós como juízo investigativo ou julgamento, ele se divide em duas partes. Julgamento dos mortos e julgamento dos vivos. Quando Jesus Cristo terminar de apresentar o caso do seu povo que está morto a Deus, então ele vai iniciar então o julgamento dos vivos. E quando terminar, a porta da graça se fecha. Se você vai lá na parábola das 10 virgens, isso deixa bem claro. Bom, 10 dias antes do dia da expiação, se você analisar aqui, né, deixa-me ver, o capítulo 23 e o versículo 24 de Levítico, fala do dia do toque das trombetas. 10 dias antes, o povo era acordado pelo som das trombetas. Então eles despertavam e sabia exatamente que 10 dias depois haveria a purificação do santuário, que era o juízo investigativo. Então 10 dias antes, Deus, através do toque das trombetas, despertava o seu povo. Certo? Eles passavam a noite dormindo e era despertado pelo som das trombetas. Que hora? De manhã. Então, por que não aconteceu nada no dia 12 de outubro, como eu previ? Porque ainda não chegou a hora. O grande dia do toque das trombetas, dia no qual Deus vai iniciar, através do seu profeta Elias e através dos outros profetas que estão sendo preparados na fornalha e no fogo das aflições, esse dia começou no dia 22 ou 12 de outubro. Um dia em profecia equivale um ano. Então vamos analisar aqui o dia do toque das trombetas. 10 dias antes do grande juízo investigativo, começava então, ou tinha lugar no dia 1º do 7º mês, o toque das trombetas. Quem se levantava e tinha noção de que 10 dias depois ia ser julgado? Os vivos, não mortos, os vivos. As pessoas que ouviam o som das trombetas eram aquelas pessoas que iam ser julgadas. Isso quer dizer que o toque das trombetas não começou ou não se cumpriu ainda na primeira etapa do julgamento. Porque quem foi julgado a partir do dia 22 de outubro não foi os vivos, foram
os mortos. E não se toca trombeta para despertar mortos, a não ser quando Jesus voltar. Então, que hora começava o grande dia do toque das trombetas? Ao pôr do sol do dia 30. E ia até ao pôr do sol do dia 1º. Porque no calendário hebraico, cada mês tinha 30 dias. Então, o grande dia do toque das trombetas começou de fato e de verdade no dia 12 de outubro. Você não acredita, não importa. Mas quando tudo começar a se cumprir, você terá esse vídeo no YouTube, certo? Para assistir. Então, vamos analisar aqui o que aconteceu no dia 12, como eu previ, de outubro de 2020. No dia 12 de outubro de 2020, começou o grande dia do toque das trombetas. Mas por que não aconteceu nada? Porque a igreja ainda não foi despertada pelo nosso Deus. Porque você sabe que a igreja está dormindo. A igreja está mergulhada no caos e na apostasia. Por que elas estão fechadas? Vocês lembram do tempo de Daniel, de Jeremias? Deus, através de Nabucodonosor, começou a castigar todas as nações da terra, porque havia se tornado, de fato e de verdade, idólatras. Mas por que o povo de Deus também foi castigado? Porque ele havia se tornado, o povo judeu, idólatra também. Por que a igreja de Deus se fechou como as outras demais igrejas? Está no mesmo patamar. Porque, infelizmente, nós deixamos o nosso Deus e se unimos com o mundo, amando aquilo que o mundo nos oferece. Por isso que está acontecendo isso. A igreja está dormindo. Mas por que no dia 22 de outubro, aliás, no dia 12 de outubro de 2020, não começou, já que eu falei, em nome de Deus, que ia começar o toque das trombetas? É porque nós estamos vivendo no período, o primeiro período do dia profético, o dia escuro. Lembra? O dia começa com o pôr do sol. E é dividido em duas partes iguais, de 12 horas. A primeira parte é noite. E o que se faz de noite? O que os israelitas faziam durante a noite? Do dia do toque das trombetas, tocavam as trombetas? Não. As trombetas eram tocadas nas primeiras horas da segunda parte, dia, de manhã. Eu acredito de manhãzinha, para despertar o povo. Então, no dia 12 de outubro, desculpa sem falar 22, porque a minha mente já está habituada a ir para o dia 22 de 1844. No dia 12 de outubro, começou o toque das trombetas. Era o pôr do sol, representado, dia 12 de outubro, representa o pôr do sol do dia 30 do 7º mês. E vai até o nascer do sol. O que nessa primeira parte, o que os irmãos faziam? Os israelitas, os judeus, dormiam. Agora, na parte clara, de manhãzinha cedo, as trombetas soavam e os irmãos se despertavam mentalmente, lembrando que 10 dias depois haveria um encontro com Deus, um acerto de contas. Então, durante 10 dias, com a mente alerta pelas trombetas tocadas no dia 1º do 7º mês, do dia 1º até o 7º, até o 10º dia, eles colocavam então a sua vida em dias com Deus. Pagava o que estava devendo, pedia perdão para os seus inimigos, fazia as pazes com a família e se preparava para o dia 10. Porque no dia 10, a sua alma tinha que se afligir diante de Deus, ou então seria eliminada do seu povo. Quando começou o toque das trombetas, hoje, o tipo
o antítipo, começou no dia 12 de outubro de 2020. Agora você pega um dia profético, que é um ano, cada dia representa um ano. Se um dia tem 24 horas, um ano bíblico tem 360 dias. Eu não sei se você vai entender. Assim como o dia é dividido em duas partes iguais de 12 horas, nós podemos dividir o grande dia profético, que é um ano, em duas partes iguais, de 6 meses. Ou 180 dias, porque 360 dividido para 2 dá 180. Do dia 12 de outubro, você conta 180 dias. É o período representado pela parte noite, a parte escura, onde os irmãos estavam dormindo. Nesse período, a igreja precisa continuar dormindo. Assim como você está dormindo e não vê nada, não ouve nada, assim não vai acontecer nada a partir do dia 12 de outubro de 2020 até certa data, contando 180 dias, que é a parte escura do ano 21. Que dia será esse? Desculpa. Se você conta a partir do dia 12 de outubro, 180 dias, vai cair a parte, o final da noite, da grande noite profética, no dia 10 de abril. No dia 10 de abril, é a primeira hora do dia, do grande dia profético. São 180 dias. O grande dia profético é do dia 12 de outubro de 2020 ao dia 12 de outubro de 2021. Só que é dividido em duas partes, parte escura e parte clara. As trombetas não eram tocadas na parte escura, era no início da parte clara. Então, o que eu estou dizendo aqui, eu não estou aqui marcando uma outra data. Não. Uma data foi marcada. Não sou profeta porque ainda não chegou a era dos profetas. Não sou herege porque ainda não se cumpriu as datas que eu previ. Em nome de nosso Senhor. Se chegar no dia 12 de outubro, a partir do dia 10 de abril e nada acontecer, aí sim, eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou fazer um vídeo, lançar no YouTube, me declarando como um herege. E vou declarar que tudo o que eu previ era simplesmente algo da minha cabeça. Então, o que eu estou dizendo aqui, não marcando uma outra data, porque quando o nosso povo chegou no verão de 1844, eles recorreram às profecias e marcaram uma outra data. Não que eles marcaram de si mesmos, mas é porque eles descobriram a data na qual a profecia estava apontando. Então, se você pega o grande dia do toque das trombetas, parte escura de 12 horas, transformar em dia profético ou ano, são 6 meses ou 180 dias. Você conta a partir do dia 12 de outubro de 2020 e você vai até ao dia 10 de abril, parte escura. Do dia 10 de abril ao dia 12 de outubro, parte clara, parte no qual as trombetas serão tocadas. É nesse período aqui que o profeta Elias chegará. Por que eu disse que o profeta Elias chegaria no dia 12? Porque eu entendi que no dia 12 tocava-se as trombetas. Eu não tinha previsto a parte escura como sendo uma parte silenciosa, porque quando você está dormindo, você não ouve nada. Certo? Então, entre o dia 10 de abril ao dia 12 de outubro de 2021, a Igreja de Deus e o mundo religioso, como todas as nações, serão terrivelmente abaladas pelas verdades de Deus.
Até agora não houve uma profecia, a não ser aquelas que eram condicionais, que não se cumpriu. Todas as profecias se cumpriram no tempo previsto. Ó, sete solenidades. A Páscoa, no dia 14 de Abib. Cristo apontava para a morte de Cristo. Cristo morreu exatamente no dia 14 do primeiro mês. Aí tinha as 7 festas dos pães asmos. O primeiro dia era um sábado, que era o dia 15, apontando para o descanso de Cristo debaixo da terra. Ele morreu no dia 14, descansou no dia 15. No dia 16 era a entrega das primícias, a apresentação das primícias pelo sacerdote a Deus, representando a ressurreição de Cristo, que é a primícia dos que dormem. Cristo, a primícia dos que dormem. Então ele morreu no dia 14, descansou no sábado cerimonial, que caiu exatamente em cima de um sábado semanal no dia 15, e ressuscitou no dia 16. Cristo entendeu a profecia, por isso ele dizia para os discípulos, quando se aproximou o dia marcado na profecia para a sua morte, ele disse: olha, o Filho do Homem, nós estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos gentios, será morto, e no terceiro dia ressuscitará. Por que ele falava no terceiro dia? Porque ele sabia que o Cordeiro Pascal morria no dia 14, no dia 15 tinha um sábado, e no dia 16 tinha as primícias, e apontava para ele ressuscitando. Por isso ele dizia, no terceiro dia ressuscitará. Então ele entendeu. Então, e também o Pentecoste, a descida do Espírito Santo também estava marcada, estava prevista. Desde o dia 16, que era o dia em que era apresentadas as primícias, contava-se 50 dias. Aí era a festa do Pentecoste. Cristo passou 40 dias e disse: olha, vocês não se distanciem de Jerusalém até eu enviar a promessa de meu Pai. E eles passaram mais 10 dias e no dia do Pentecoste a profecia se cumpre. Que era a festa da colheita, houve uma colheita de almas, em que Jesus havia apresentado, semeado a semente da verdade. Então, isso se cumpriu. Se cumpriu também a primeira parte, que é o julgamento dos mortos de 1140, o grande dia da expiação, a primeira parte, certo? Representado pela primeira parte escura do dia, porque a cerimônia lá não apresentava para o julgamento como um todo. A cerimônia da parte dia, da segunda parte do dia, que era a parte clara, aponta para o julgamento dos vivos. 10 dias antes tem o toque das trombetas. Para vocês analisar, toda pessoa que ouvia o som da trombeta eram aquelas que iam ser julgadas. Então, todas as pessoas que ouviam agora o som da trombeta, o que é som da trombeta? O que significa som da trombeta? Som da trombeta é voz alta, é pregação de fato e de verdade, repreendendo o pecado, levando esperança às pessoas, levando as pessoas a olhar para si e ver que eles não são nada, e olhar para Jesus e ver que Jesus é tudo, é o único Salvador, é o único meio de salvação. Então é o toque das trombetas. O que diz Isaías 58, parece que 1, ou é o 2? Ergue a tua voz como a trombeta e anuncia os pecados do meu povo. E Cristo falando sobre esmola, ele disse: olha, quando tu dar esmolas, não toque trombetas. Então, o toque das trombetas representa a pregação do evangelho com muito poder, poder com a chuva serôdia. Não, o poder da chuva temporã, preparando um povo para a chuva serôdia. Ok? Quem vai iniciar tudo isso é o profeta Elias. Os profetas estão chegando. Existe uma classe de pessoas que ninguém olha para eles. Eu quero encerrar esse vídeo falando sobre isso. Ninguém olha para eles. Existe uma profecia que diz que Deus vai usar os loucos deste mundo para confundir os sábios. Aqueles que não são nada para calar aqueles que são.
A gente sempre pega essa profecia como sendo uma simbologia, uma metáfora. Loucos são aquelas pessoas que quase não sabem de nada, são leigas, mas não, vai se cumprir tanto simbólico como literal. Existe uma classe de pessoas no mundo que ninguém olha para ela. Só Deus mesmo usando um e outro para alimentar essas pessoas. São os mendigos loucos que existem no mundo. Alguns usaram drogas e ficaram loucos e foram para as ruas. Outros perderam a memória e a família não consegue se adaptar. E eles vivem nas ruas, todo maltrapilho, todo sujo. A obra de Cristo e a obra do profeta Elias, ou a obra de Deus através do profeta Elias e através do remanescente dos profetas, será restaurar. Cristo disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. E a profecia de Isaías, que se cumpriu na pessoa de Cristo, vai se cumprir de novo em nossos dias. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra aquela profecia? Para dar liberdade aos cativos, restaurar. Pois é, uma grande parte dos profetas de Deus estão nas ruas. Ninguém olha para eles. Estão em meio à escuridão, porque são loucas. Mas está chegando a hora da libertação. As igrejas por aí só falam em libertação. Libertação, libertação. Milhares de pessoas foram enganadas. Pastores enriqueceram. Aí Deus disse, eu vou dar um basta em tudo isso. Deus não pegou algo gigantesco, gente. Deus não pegou um asteroide e lançou sobre a terra para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não, não é assim que Deus age. Deus pegou algo insignificante, minúsculo, que só pode ver através de microscópio. Pequenos vírus. Deus usou pequenos vírus para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Colocou o mundo religioso no seu devido lugar. Então, que Deus possa nos abençoar. Eu esqueci de colocar modo avião. E meus patrões estão já me chamando. Que nós possamos mergulhar fundo nas profecias. Se no dia 10 de abril desse ano, 2021, até talvez no final, porque você sabe que 1 hora representa 15 dias profeticamente. Se não acontecer nada, eu vou voltar aqui no YouTube e vou, em nome de Jesus Cristo, me declarar o que as pessoas sempre falam. Gente, realmente, tudo que eu previ, eu pensava que tinha sido pelo Espírito de Deus, mas não foi. Isso jamais vai acontecer, viu? E de fato, de verdade, eu sou um herege. Eu vou falar em rede social. Vocês vão me perdoando aqui mas eu vou lançar esse vídeo no YouTube. Que Deus nos abençoe. Amém.